Tem dias em que a gente ora e parece que não se tem resposta. Como se Deus estivesse longe, indiferente, em silêncio, e pior, como se Ele tivesse te esquecido. É um tipo de dor que não se grita, se engole seco. E antes que você se culpe por pensar assim, deixa eu te dizer algo que vai soar até contraintuitivo. Até os grandes homens de fé já se sentiram assim. Davi, o mesmo que derrotou Golias com uma pedra, escreveu nos Salmos que Deus parecia escondido. Sim, aquele mesmo que inspirou histórias cristãs de coragem e milagres, também chorou no escuro da alma, perguntando: até quando, Senhor? E sabe o que é ainda mais surpreendente? Essa sensação de abandono, essa luta entre fé e frustração, pode ser justamente o ponto de virada que Deus usa para revelar algo maior. Isso não é apenas um lamento, é um convite. Um chamado para mergulhar em reflexões cristãs profundas, num estilo que só os contos bíblicos são capazes de transmitir. E se eu te dissesse que existe beleza nesse desespero, que existe uma força escondida no silêncio, que o abandono aparente pode ser, na verdade, o cenário perfeito para um recomeço cheio de esperança em Deus. Nesse conto inspirado nos Salmos, você vai conhecer uma dessas histórias de fé e superação, baseada justamente no clamor do Salmo 13. Uma mensagem evangélica viva, revestida em dor real, mas também em promessa. Uma daquelas histórias inspiradoras que você sente no peito, como quem escuta um eco do que já viveu. E mais do que isso, você vai ver, passo a passo, como sair do vale da angústia para o monte da confiança. A recompensa. Ela não demora. Esse devocional com histórias bíblicas te mostra como a fé pode ressurgir mais forte quando parece que tudo está perdido. Agora, deixa eu te fazer um convite sincero, leia até o fim. Mas não apenas com os olhos, leia com o coração. Esse não é só mais um texto, é um dos contos sobre fé e superação que podem tocar suas lutas mais secretas. E pode ser que, ao final, você perceba que Deus nunca esteve tão perto quanto no momento em que você achava que Ele estava em silêncio. Vem comigo, que essa inspiração nos Salmos vai mexer com sua alma. Por trás de cada rosto que sorri por fora, pode estar escondida uma alma em ruínas. Foi assim com Eliabe, um homem que conhecia as escrituras de cor, mas que, por dentro, carregava um vazio que parecia não ter fim. Ele era daqueles que sabia os versículos de cor, citava os salmos com eloquência, mas à noite, deitava no travesseiro e sussurrava para o teto escuro: até quando, Senhor? A esposa o observava em silêncio, os filhos notavam seu olhar distante, mas ninguém entendia a profundidade daquela batalha interna. Era como se o céu estivesse mudo, mesmo diante de suas súplicas incessantes. Parecia que Deus havia fechado os olhos para ele, e isso o corroía por dentro. Havia um peso constante no peito de Eliabe, um tipo de opressão que não tinha explicação lógica. Ele era servo fiel, pagava seus votos, ajudava os pobres, cantava nos cultos, mas dentro dele, tudo parecia desmoronar. Era uma dor invisível, mas muito real. E quantos de nós também não vivemos algo parecido? Aquela sensação de estar fazendo tudo certo e, mesmo assim, nada acontecer. Nenhuma resposta, nenhum sinal. É nesse ponto que nascem os contos de superação e fé mais intensos, quando a dor se transforma em oração crua e sincera. Quando o clamor não é decorado, mas vem do fundo da alma. Nas madrugadas, Eliabe se levantava sem fazer barulho, ia até o quintal e ficava lá, sentado, olhando para o céu. E repetia, com voz embargada: Senhor, até quando? Era como se estivesse revivendo os versos do Salmo 13 sem saber. Ele não queria respostas teológicas nem discursos prontos, ele queria sentir Deus de novo. Quantas vezes nós também não estamos assim? Sabemos que Ele existe, mas sentimos como se Ele estivesse distante demais para ouvir nossa dor. É nesse ponto que muitos desistem, mas também é aí que nascem as histórias inspiradoras que mudam destinos. Eliabe não desistiu. Por mais que o silêncio o esmagasse, ele escolheu continuar falando. Ele falava mesmo sem ouvir resposta. Porque algo dentro dele dizia que esse silêncio de Deus não era desprezo, era um processo. E foi ali, no escuro, que começou a brotar o que mais tarde se tornaria uma das histórias de fé e esperança mais marcantes da vila onde vivia. Foi ali, no abandono aparente, que ele aprendeu o valor do clamor sincero. Os contos bíblicos estão cheios de personagens assim, homens e mulheres que enfrentaram o silêncio divino como um teste de perseverança. E se você também está nesse lugar, cansado de orar e não ver nada acontecer, saiba que esse é o solo fértil onde nascem os milagres mais profundos. Eliabe não sabia, mas suas lágrimas estavam regando o que viria a ser uma nova estação na sua vida. E como ele, talvez você esteja vivendo sua própria versão do Salmo 13. Mas é aí que o enredo começa a mudar. Porque por trás de todo o silêncio,
existe um Deus trabalhando no invisível. E é nesse exato ponto que outra camada dessa mensagem evangélica começa a se revelar. Os dias de Eliabe se arrastavam como se carregasse chumbo nos ombros. Levantava cedo, cumpria suas obrigações, sorria para os vizinhos, mas seu coração estava em pranto constante. Não era algo fácil de explicar. Havia um abismo entre a sua aparência e a sua realidade interna. Ele mesmo se perguntava se isso era normal, se era falta de fé ou apenas um deserto necessário. E ali, entre a rotina e a dor, ele foi percebendo que a tristeza da alma pode conviver com a fé, sem que uma anule a outra. Era exatamente ali que se formavam as reflexões cristãs que ele jamais teria lido em um livro. Numa dessas tardes silenciosas, sentado à beira do riacho, Eliabe começou a escrever. Não porque era escritor, mas porque precisava tirar aquilo de dentro. E o que antes era dor, virou oração. Palavras manchadas de lágrimas que pareciam ecoar as mesmas dos salmos em forma de conto. Meu coração se entristece dia após dia, ele escreveu. Mas não consigo parar de te procurar, Deus. Foi nesse ponto que ele começou a entender que o sofrimento também podia ser um altar, que até o chão seco do deserto pode ser lugar de adoração sincera. Ali nasceu uma das mais belas histórias baseadas nos Salmos, que só o sofrimento poderia ter gerado. No vilarejo, ninguém sabia da profundidade das lutas de Eliabe. Às vezes, alguém comentava, ele anda meio quieto, né? Mas nada além disso. E quantos de nós também não passam assim? Sofrendo em silêncio, mas sempre presentes, sempre sorrindo. Essa é uma das dores mais solitárias que existem, parecer forte enquanto se está desmoronando por dentro. E é justamente por isso que essas mensagens evangélicas precisam ser contadas, para mostrar que não é falta de fé sentir dor. Que os contos sobre fé e superação também têm capítulos escuros, cheios de perguntas sem resposta. Eliabe, apesar de não entender tudo, decidiu continuar buscando. Lia os salmos, orava de forma simples, sem palavras rebuscadas. Apenas falava com Deus como se fala com um amigo. E foi nesse lugar de sinceridade que ele começou a ter lampejos de paz. Ainda não era alívio completo, mas era como uma brisa no calor escaldante. Pequenos sinais de que Deus ainda estava ouvindo. Foi assim que nasceu uma força inesperada. Algo que só se forma no silêncio, a fé sem garantias, aquela que continua mesmo sem ter visto ainda. O tipo de fé que transforma contos bíblicos em testemunhos vivos. Enquanto a tristeza insistia em visitá-lo, Eliabe percebeu que havia um lugar dentro dele que a dor não conseguia alcançar, sua esperança em Deus. Era um espaço sagrado, pequeno, mas inabalável. E era ali que ele se refugiava nas horas mais sombrias. Esse cantinho de fé virou o abrigo onde ele aprendeu a esperar. E foi então que sua oração começou a mudar de tom. Deixou de ser apenas clamor por socorro e passou a incluir um pedido ousado, quase impossível: ilumina os meus olhos, Senhor. E esse desejo, quase sussurrado, abriu caminho para o que viria a seguir. Naquela noite, Eliabe não dormiu. Mas não por tristeza. Pela primeira vez em muito tempo, seu espírito estava inquieto, mas não oprimido. Ele havia feito uma oração simples, quase infantil, mas poderosa: Senhor, ilumina os meus olhos. Era como se pedisse para enxergar o invisível. E naquela madrugada, enquanto o céu ainda era um manto escuro, ele sentiu algo diferente. Não era uma voz, nem uma visão. Era uma convicção suave, como um toque divino em sua consciência. Essa foi a primeira faísca de uma nova estação, típica das histórias inspiradoras nascidas da dor. Eliabe passou a olhar para as coisas com mais atenção. Percebeu detalhes que antes ignorava: o som dos pássaros, o sorriso da filha, a mão calejada da esposa ao servi-lo o café. A oração ilumina meus olhos foi respondida com pequenos milagres diários. E ali, onde muitos não viriam nada, ele viu a mão de Deus. Foi assim que seus dias começaram a mudar. A dor ainda existia, mas agora havia propósito. Um propósito que lembrava os relatos de homens bíblicos que passaram pela angústia, mas encontraram revelações profundas, devocionais com histórias bíblicas vividas na pele. Ele começou a anotar esses sinais e compartilhar com alguns amigos. Talvez Deus não me responda da forma como espero, mas Ele está falando. Eu só precisava aprender a escutar com os olhos. As pessoas ouviam aquilo como quem escuta um mistério se revelar. Eram reflexões diárias com salmos vividas em tempo real, não lidas em um púlpito. E foi aí que algo extraordinário aconteceu. Outros começaram a se abrir também. A dor de Eliabe gerou cura coletiva. Seus relatos viraram combustível para outras histórias de fé e esperança que estavam escondidas nas sombras do silêncio.
Certo dia, uma senhora o procurou dizendo: "Suas palavras me acordaram. Achei que Deus tinha me esquecido também." Ele não respondeu com discurso, apenas a abraçou. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio partilhado entre duas dores parecidas. E assim, sem perceber, Eliabe virou um contador de contos inspirados nos Salmos, um semeador de esperança. Sua história se espalhava como vento entre as casas simples da vila. Pessoas voltavam a orar, voltavam a acreditar, voltavam a enxergar. E tudo isso nasceu de um pedido tão singelo: ilumina os meus olhos. Mas como em toda jornada de fé, antes da vitória plena, ainda havia um último inimigo a enfrentar. E esse inimigo não era externo. Não era alguém. Era o medo. O medo do fracasso. O medo de ser derrotado mesmo tendo acreditado. E foi exatamente nesse ponto que a batalha espiritual de Eliabe chegou ao clímax. Eliabe começou a enfrentar um medo que já não era mais pela alma, mas pelo futuro. Sentia que estava à beira de algo grande, mas ao mesmo tempo, com receio de que tudo fosse por água abaixo. Era aquele pensamento: e se tudo isso for em vão? Esse tipo de dúvida é cruel. Vem sorrateira, disfarçada de lógica. Afinal, ele não tinha provas visíveis de que tudo daria certo. Mas os grandes contos sobre fé e superação nascem assim, de gente que escolhe confiar mesmo sem ter nenhuma garantia. Gente que caminha por fé e não por vista. Numa tarde cinzenta, Eliabe quase desistiu. Recebeu uma má notícia: sua plantação havia sido destruída por pragas. Aquilo era sua única fonte de renda. Era o cenário perfeito para se render ao desespero. Mas foi nesse dia que ele releu o Salmo 13 em voz alta. E quando chegou em "Não permita que o inimigo diga, eu venci", ele parou. Respirou fundo. E fez um voto: enquanto eu viver, ainda que tudo fale, minha fé não vai morrer. Essa foi a virada. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A vitória espiritual começou antes da material. O medo ainda o rondava, mas não reinava mais. Ele aprendeu que a fé verdadeira não é ausência de medo, é continuar mesmo tremendo. Como Davi, que fugia de Saul e ainda assim cantava ao Senhor. Eliabe passou a viver com essa coragem, uma ousadia que nasce quando você sabe quem te chamou. Ele não estava mais lutando por resultados. Ele estava vivendo por confiança. Esse é o segredo que poucos entendem, mas que transforma vidas. É a essência das mais profundas mensagens evangélicas. Não é sobre vencer lá fora, é sobre não perder aqui dentro. Sua história passou a ser contada por outros. E cada pessoa que ouvia, se via nele. Era um eco coletivo. Cada frase que dizia virava um farol para alguém que estava em crise. Ele havia se tornado um referencial, não por ter vencido tudo, mas por ter permanecido mesmo sem nada. Isso sim é fé. Fé que contagia, que inspira, que transforma. Fé que faz dos Salmos realidade viva. E foi então que Deus fez algo que ninguém esperava. De forma quase repentina, as coisas começaram a mudar. Alguém da vila, tocado pelas palavras de Eliabe, doou sementes novas. Outros ajudaram a refazer a terra. Em pouco tempo, o campo floresceu de novo, mais forte, mais bonito. Mas a maior colheita não foi de milho, nem de trigo. Foi de almas. O vilarejo inteiro parecia ter sido regado por aquela fé resiliente. As orações se intensificaram, as famílias se reconciliaram, e a alegria voltou. Não uma alegria barulhenta, mas uma paz que brota do chão sofrido. Foi aí que Eliabe escreveu seu último registro: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. A confiança que havia morrido, ressuscitou. E não era mais uma fé frágil, dependente de bênçãos. Era uma fé sólida, madura, como as raízes de uma árvore antiga. Eliabe se tornou símbolo de esperança em Deus, uma prova viva de que o silêncio de Deus não significa ausência. Cada passo que deu, cada lágrima que chorou, virou base para que outros construíssem seus altares. O Salmo 13 não era mais só um texto, era sua biografia. Uma dessas histórias cristãs que viram legado. Que não se contam apenas, se vivem, se passam adiante. Hoje, mesmo depois de sua partida, sua história ainda é contada entre os moradores daquele lugar. Pais a contam aos filhos. Jovens a compartilham nas praças. Pastores a citam nos púlpitos. Eliabe virou um daqueles personagens invisíveis dos contos bíblicos, daqueles que não estão nos livros oficiais, mas moram no coração de quem crê. Uma daquelas histórias baseadas nos salmos que são simples, mas eternas. Um reflexo claro do que significa confiar mesmo quando nada faz sentido. E talvez, ao ler isso agora, você esteja vivendo o seu próprio Salmo 13.
Talvez esteja perguntando: até quando, Senhor? Mas a jornada de Eliabe mostra que esse lamento é só o começo de algo profundo. Deus ouve, Deus vê, e, no tempo certo, Ele age. Não porque você mereça, mas porque Ele é fiel. E se você conseguir confiar um pouquinho mais, mesmo com medo, essa confiança pode ser a ponte entre o caos e o milagre. Porque, no fim das contas, os contos de superação e fé não são feitos de heróis, mas de gente comum que ousou acreditar. Gente que decidiu cantar mesmo quando o cenário dizia para desistir. Gente como você. E essa pode ser a virada da sua história também. E agora me diga, será que tudo o que você enfrentou até aqui foi em vão? Ou será que, assim como Eliabe, você está prestes a descobrir que a sua dor carrega um propósito maior do que você imagina? Talvez, enquanto você chorava em silêncio, Deus já estava escrevendo um novo capítulo da sua história. Porque os salmos não são apenas cânticos antigos, são um espelho da nossa alma clamando por socorro, e a resposta de um Deus que nunca falha. Está na hora de transformar lamento em oração, dor em testemunho, silêncio em fé viva. Quantas vezes você já se perguntou: será que Deus me esqueceu? E quantas vezes a resposta não veio como esperava? Mas e se a resposta que você precisa não for aquilo que está esperando, e sim aquilo que vai mudar quem você é por dentro? Já pensou que talvez hoje seja o início da sua virada? Que você está a um passo de viver sua própria história cristã, daquelas que inspiram, que tocam, que transformam outros? Então, agora é com você. Vai continuar só ouvindo as histórias inspiradoras dos outros, ou vai começar a escrever a sua? Vai deixar o medo te calar ou vai, como Eliabe, pedir: Senhor, ilumina os meus olhos? Se essa história falou com você, não aguarde só para si. Compartilhe. Comente aqui embaixo. Qual parte do Salmo 13 mais falou com o seu coração? Qual verso parece ter sido escrito para você? E se você quer continuar mergulhando em reflexões diárias com Salmos, receber mais mensagens evangélicas como essa, e acompanhar outros contos bíblicos, então se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo novo, profundo, com histórias que tocam o coração e alimentam a alma. E quem sabe, o próximo conto pode ser inspirado na sua história. Você está pronto para deixar Deus escrever o próximo capítulo?